Eu vou te falar, eu acho que o Bitcoin te protege, além disso tudo que você falou, de várias outras coisas que você não analisou. Não, peraí, a questão de proteger é o seguinte, hoje, um cenário desse, ele é um cenário devastador, porque tudo, hoje, a moeda de funding do mundo hoje é dólar, e na hora que você tem um cenário desse, onde, imagina metade dos dólares de circulação desaparecerem, você tem liquidação de tudo que é posição. Metade dos dólares desaparecer significa metade dos créditos do mundo serem desonrados. Ser desonrados. Pessoas que acham que são milionárias vão ser pobres de virar pobre mendigo. Acaba a demanda. Tipo assim, isso significa isso. E a outra metade, tipo assim, só vai se dar bem nisso. Pouquíssimas pessoas que lembra na época de Collor teve deflação. Quem tinha dinheiro físico em casa quando veio o congelamento ficou milionário. Exatamente. Eu conheço gente que tinha dinheiro em casa em dólar pra comprar um carro e comprou uma fazenda de 300 hectares, né? Só que isso é uma janela pequenininha, né? Todos os mercados vai desalavancar tudo. Bitcoin, ouro, não sei o quê. Nessa hora, eu concordo com você. Eu vou querer entrar pesado. Na hora que tiver desalavanca. Quando que você vai saber que Bacia das almas, né? Não dá pra entrar em tudo agora. Porque hoje, não é porque é ruim, é porque você e eu somos pequenininho. Agora, o mercado de Bitcoin, o grosso dele hoje é cheio desses caras grandão, que por alocação de recursos estão botando. São as baleias. Mas baleias gigantes. Estão botando. E esses caras bitcoins, são 75% dos bitcoins não estão em corretoras. Eles estão na mão de pessoas que têm média de 6, 7, 8 anos. A maioria dos bitcoins, eles pertencem a pessoas como eu. A maioria, tipo 70, 80%, que não estão nem na corretora, eles não estão à venda, não é isso? Mas o preço desalavanca. Se você tem uma ordem de vender 1/3 dos bitcoins do mundo, ele desalavanca o preço. Ah, com certeza. Desalavanca. Eu quero entrar em qualquer ativo, pois é, mesmo o ouro, que eu acho tão seguro quanto. Se eu tiver um local seguro para guardar o ouro, um lugar para eu enterrar e ninguém pegar. Não tem, né? Faca, não tem. Eu guardo o ouro também. A questão é a pouco seguinte, de tudo. Ó, Faca, quanto é mais riqueza? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de nota de $100? Hoje, depende do quanto vai valer. No cenário de deflação, agora eu quero ter. Agora 1 quilo de nota de $100 é mais riqueza do que 1 quilo de ouro. Quilo, nota não sei, seu valor, né? 1 quilo de cédula de $100 você carrega mais riqueza e com mais facilidade. Ah, bom, sim. Quanto você perde mais vendendo ouro ou vendendo nota de $100? $100 a nota de $100 é a coisa mais líquida do mundo, não é isso ou não? Sim. É muito mais vantagem enterrar no curto prazo nota de $100. Agora se for décadas ouro, não é isso? Sim, lógico, lógico. Eu vejo o seguinte, vai ter um momento, nesse cenário, vai ter um momento onde, no primeiro efeito de você ter um choque deflacionário, é o valor daquele dólar que não entrar em moratória sobe. Porque aí passa a ser escasso. Num cenário de deflação, a escassez mundial é a moeda corrente porque você precisa dela para pagar as dívidas. Mas por um curto período, até eles salvarem os mercados, baixando o juros e fazendo buyout. Mas aí, o que acontece? Eles querem esse cenário. Porque o plano desses globalistas é trocar todas as moedas por uma só. Inclusive, o Brasil, o Banco Central, diz expressamente que a meta do Drex, o Drex ainda não está funcionando, é só ano que vem. Esse Pix, esse controle totalitário que Bolsonaro disse que é o pai do Pix, né, que é o controle totalitário chinês, foi só a cabecinha que você falou que a cobra não tem ombro, não é isso? É isso. Ano que vem começa o Drex, que é a blockchain entre os 12 bancos aqui, a máfia brasileira. E o objetivo deles, que tá na internet, isso não é segredo, é acabar a cédula física do Brasil em 2027. Exatamente. Não é 2037, não. É 2027. Não é nem 3 anos. É 3 anos para não ter mais cédula real. Eu olho isso como um indicador. Mas para mim, a célula física já acabou, gente. Na prática, ela já acabou. Magnata, né? Já não, o mercado de 1 bilhão. Mas eu tô pensando, é irrelevante, né? Pra analisar, mas não é porque eu sou, não sou também. Não, mas minha riqueza eu consigo carregar em Para analisar mercado e risco e poder dar recomendação para eu tenho que pensar no cenário de risco. O que move preço? São essas grandes quantidades. Esses grandes movimentos de grandes elefantes que move preço. Entendeu? A atuação minha ou sua não vai mover preço. Mas jogo do bicho ainda usa cédula. Tráfico de drogas, escama de cocaína ainda usa cédula. Enfim, a garota de programa ainda usa cédula, não é isso ou não? Lógico. Mas esses caras hoje, os bilhões que eles têm, estão em ativos espalhados pelo mundo. Não está só em cédula. Eles têm cédula guardada. Mas que vão ser os maiores, os obliterados. Esse pessoal do Legacy, os Faria Limers, em uma situação dessa, e é o seu pessoal que ia sofrer mais. Sofrer, né? O cara que vive de dinheiro, o cara que não tem assets, veja, numa situação dessa perde menos, né? Até os dados aqui, emprego, né? Eu tenho os dados. O Federal Reserve publica no site chamado FRED, Federal Reserve Economic Data, os dados da economia americana inteira. O balanço das famílias e das empresas americanas, os ativos financeiros que eles têm, são o net worth das households, das famílias americanas e das entidades não governamentais, é 180 trilhões. Net worth.
Mas isso aí, se acontecesse uma situação dessa, ia ser obliterado. Era capaz de cair 70% Nesse cenário, os mercados cairiam 80%. Tudo. Nessa hora, o que não perde valor? É o único crédito que você consegue que seja resgatado. Que seria dinheiro, papel. Não é porque eu acho que o dólar é bom. É porque no cenário porque é líquido. No cenário de chamada de margem e de liquidação, as pessoas estão vendendo porque elas querem o dólar. Porque ele precisa para pagar dívida, não é porque ele acha lindo. Dívida, às vezes, é comida, conta de luz no fim do mês. Ele precisa pagar a conta de luz. Eu comprar a comida. Então, nessa hora, por que eu quero ter o dólar físico ou o T-bill de curto prazo? Porque nesse momento de deflação, o valor do dólar sobe, porque os preços caem. Se o preço cai, a nota de dólar está subindo. Aí, em algum momento que tiver devastado todo mundo, vem os banqueiros internacionais, que para eles não faz falta dinheiro, porque eles fabricam dinheiro. Dinheiro é não, deles. O dinheiro não é dinheiro, a máquina é deles. Não, e a decisão então, de juros é deles. Eles sabem quando tudo vai acontecer, inclusive. Não pensa que eles vão perder e ficar machucado. Eu perdi, tô zerado. Não. Porque os investidores, trouxa, tá zerado. Eles têm a máquina de fazer. E eles não vão fazer dólar. Nessa hora eles vão ver todo mundo quebrado e eles precisam disso. Porque o plano de fazer uma moeda única, você não consegue impor uma moeda única hoje, com o dólar valendo o que vale, com todo mundo feliz, com dinheiro no banco. Você precisa da devastação. Para você poder convencer as pessoas, é que nem um FMI. O FMI, todo mundo ajoelha para ele quando tá quebrado. Quando você tá bem, foda-se. Você dá uma banana para o FMI. O Brasil chegou a dar um monte de banana para o FMI depois que acumulou reserva. Então, você vai ter os governos endividados e quebrados. Empresas endividadas e quebradas. Aí vem os grandões globalistas, os Schwab da vida, lá os patrões dos Soros. Temos uma solução, uma criptomoeda. Vai ser criptomoeda única. Porque aí eles dominam a tecnologia. Eles deixam a tecnologia da criptomoeda correr. É do BRICS? Não, do Brasil. A Drex vai ser uma só. Programada em Solidity, igual a Ethereum, só que a blockchain privada entre os dois. Vai ser, e tem mais. Eles estão deixando a tecnologia do blockchain correr solta para ela se aprimorar, para ela ser cada vez melhor. Igual fizeram na década de 90. Na década de 90, você tinha 20 mil empresas de internet nos Estados Unidos. Aí depois do crash, depurou. Ficou as 12 melhores, que os globalistas foram lá e compraram todas. Compraram a Google, compraram a Amazon, compraram o Facebook. Lançou uma moeda ontem, né? Bom, então, eles hoje são donos do Big Tech. Os globalistas são donos do Big Tech. Eles pegaram as 12 que sobraram depois do crash de Nasdaq, do 2000, falaram, essas aqui realmente tem tecnologia boa. Compraram Apple, Facebook, Google, não sei o quê. O Twitter era deles até o Elon Musk comprar. Não, mas o Elon Musk é uma peça. Sim, mas ele não tá com eles, ele vive em conflito com eles. Porque ele tem o apoio do Complexo Militar Industrial Americano, ele às vezes se contrapõe a eles. Ele é um asset, hoje o Elon Musk... Complexo Militar Industrial Americano. O Elon Musk é um asset militar, fundamental. Do Complexo Militar Industrial Americano, que não é só militar, é o militar e as indústrias bélicas, que são ali unicárnia com os militares. Elon Musk meteu mais satélites no espaço do que 6.300 satélites. Do que todo o resto do mundo durante 90 anos, bicho. Só em cima do Brasil tem uns 70 satélites agora dele. Tipo assim, todo mundo, o mundo inteiro não botou tantos satélites no espaço quanto o Elon Musk. Então aí, nesse cenário, veja, Tio, nesse cenário... Vai e volta sem estragar. Nesse cenário que eu tô narrando pra você, nessa hora, vai vir esse plano. Um plano de estabelecer... Eles já vão ter dominado o blockchain, porque eles vão pegar o melhor das tecnologias, vão replicar e vão falar assim, essa é a nossa moeda única, nós vamos salvar os governos. Nós vamos te salvar, olha. Vamos te dar uma moeda que vai valer por força da regra que nós vamos impor, vai valer como troca para tudo que você está precisando. E nessa hora... Aí nessa hora, eu vou pegar o que tiver de dólar ainda, aí eu vou trocar por compra, eu vou comprar o que for. Imóvel, Bitcoin, não sei o que, tudo que eu puder me proteger do Estado. Imóvel é difícil, porque você vai comprar, o cara pode te desapropriar, mas você vai procurar um ouro físico, um Bitcoin, ou alguma coisa que eles não possam pôr a mão. E aí, pode ser que eles inventem uma maneira de... Aí eu te pergunto, eu não sou técnico nisso. Como é que faz para evitar um governo de confiscar ou de querer pôr a mão e tornar ilegal, por exemplo, o Bitcoin? Essa é uma dúvida que eu tenho, eu sou leigo nesse assunto. Eu vou querer comprar bastante uma certa hora. Pegar tudo que eu tenho antes desse... Eu acho que hoje você sai daqui com Bitcoin na sua carteira. Eu acho. O Renato vai abrir uma carteira aqui pra você. Tá operando que nem ação. O Renato vai abrir uma carteira hoje. Hoje ele tá operando que nem S&P. Agora ele vai te convencer a ter Bitcoin. Mas eu quero preparar pro evento deflacionário, poder comprar o Bitcoin e outras coisas que eu quiser. Ativos reais que eu puder, que sejam passíveis de proteger de governo. O Bitcoin, agora, você que é especialista nisso,
Como é que eu me protejo, por exemplo, de eles tornarem ilegal, por exemplo, transacionar em Bitcoin? Ou criminalizar o cara que vai tentar comprar alguma coisa em Bitcoin? Nixon, em 71, Nixon, além de acabar com a janela de ouro, ele também declarou guerra às drogas, não é isso? Quem ganhou a guerra às drogas, Nixon ou a cocaína? O pó. Até hoje é o pó, né? É mais fácil você reprimir o tráfico de drogas ou Bitcoin? Mas aí vai ser criminalizado? Vai poder ser preso se me pegarem transações? Até dólares na União Soviética era lícito. Porque droga, se eu resolver vender droga, eu sou preso se eu for pego fazendo isso. Na nossa infância, e como é que eu faço para não ser preso transacionando Bitcoin se acontecer de criminalizarem isso? Na nossa infância, era lícito ou ilícito ter dólar? Ter dólar físico? No Brasil nem podia. Era ilícito. Todo mundo tinha, não é isso? Tinha doleiro ou não tinha? Tinha. Todo mundo, classe média baixa, tinha dólar de doleiro, não é isso? Mas tinha época que eles faziam batida em doleiro, tinha época que eles liberavam. Em Cuba, é lícito ou ilícito ter dólar? Todo mundo tem? Venezuela liberou agora, mas passou 10 anos que era proibido e todo mundo tinha, não é isso? Na Argentina, a gente passou 8 anos proibido de ter dólar e tinha mais dólar físico na Argentina que nos Estados Unidos, não é isso? Eu tô te perguntando isso por quê? Porque esses caras globalistas, eles são tirânicos. Eles vão arrumar uma... É que nem a da vacina. Eles prendiam as pessoas porque não tomavam vacina. Mas a hora que eu te chamei no banco... E aí como é que é? E se o cara prender porque eu tô fazendo uma transação em Bitcoin, que é uma transação paralela, igual o dólar era? É mais fácil reprimir o tráfico de drogas, que você tem que como reprimir fisicamente, do que reprimir transações de Bitcoin, que são uma coisa que não tem... Não, o cara tem que gravar física, né? O cara lá fazendo a transação, pagando outro, pegando a mercadoria, tem que filmar, sei lá o quê. Porque eles vão impor a moeda única que vai ser uma criptomoeda. Vai ser um chip, alguma coisa que eles dão para você usar a criptomoeda ali. Tem muitas pessoas que acreditam que vai voltar o Gold Standard. Inclusive que a China tá comprando tem os Gold Bugs também, Mas a questão é a seguinte. Quem tinha cobre na época que a prata começou a circular foi destruído financeiramente. Os países, as empresas e as pessoas que rodaram prata no Gold Standard, quando o ouro começou a ser usado como moeda, foram destruídos financeiramente. Porque o ouro tem uma inflação menor, ele é mais escasso do que a prata. E as pessoas que acumularem ouro, enquanto o Bitcoin se torna a reserva de valor dominante, também vão ser obliterados. De 79 até 2007, durante 100% do tempo, o cara que comprou no ápice de 79, perdeu 100% do tempo em ouro até 2007. 28 anos de perda nominal. Em termos, se você botasse CPI, né, ou se você utilizar índice de preço, que é mentira, você ainda está perdendo até hoje. Aí depois, teve o negócio lá da Inglaterra sair vendendo, teve vários fatores, né? E depois teve um outro pico do ouro em 2011, que até o ano passado não tinha ultrapassado mais uma vez 12 anos de perda em termos nominais em dólar. De 2011 para cá só subiu, né? Fez um fundo em 2011. Teve o topo em 2011, não é isso? Teve o topo em 2011 que só recuperou ano passado. Acho que em 2011 foi o fundo do ouro, não foi o topo. Teve dois topos, não é isso? Teve 2007, aí depois teve 2011. Agora, ano passado, que passou o topo em 2011. Eu até pego o gráfico aqui. É isso. Eu vejo dois cenários numa situação dessa. A questão é a seguinte. Inclusive, isso que eu tô falando agora não veio de minha cabeça. Isso tem em várias publicações. Inclusive, 2011, o pico foi 2011 que só recuperou no passado, não é isso? Eu já conversei isso, inclusive, da última vez com vocês. Quem tiver alguma dúvida, dê uma olhada na tese de pós-doc do MIT, de um cara chamado Jason Lowry, que é tenente-coronel da Força Espacial Americana. Tem duas alternativas nesse cenário. Eu acredito que em um cenário de colapso e tal, nos próximos anos, a maioria dos países do mundo, eles estão reduzindo suas reservas em dólar, eles estão reduzindo sua exposição de título longo prazo em dólar. Por que a China está comprando ouro? Na minha opinião, a China está comprando ouro e ela nem divulga suas reservas. Se ela está comprando ou não, a gente nem sabe quanto, porque ela tem dívidas da época que era uma monarquia em ouro, em quantidade muito superior ao que ele tem título em dólar. E algum dia isso vai ser pago, como a China pagou a Inglaterra para receber Taiwan em vez de entregar para Taipei, não é isso? Então, a China tem passivo em ouro, por isso que acumula ouro. Os dois cenários que eu vejo são os seguintes. Em 1933, os Estados Unidos, a definição de dólar era 20 dólares é uma onça de ouro. Uma onça de ouro é uma onça Troy. É 31 gramas de ouro. Tem moeda de 31 gramas de ouro que é escrito 20 dólares até 32. Em 33 eles compraram tudo isso aí e depois que eles compraram tudo de todo mundo, disseram agora mudamos a definição. 35 dólares é uma onça de ouro. Ou seja, eles quadruplicaram o asset em relação à dívida, porque eles dobraram o patrimônio e caiu a metade a dívida. E foi essa grana que os Estados Unidos conseguiu manter o déficit depois durante a década de 30 até a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas, inclusive, alegam que isso foi o fim, embora foi a guerra, não é isso?
A maior parte dos bitcoins em custódia corporativa no mundo hoje estão em custódia corporativa americana. Porque os Estados Unidos, com o fracking, conseguiu atrair um monte de minerador para dentro dos Estados Unidos e com o banimento da China. E tem uma cacetada de grandes corporações como BitGo, Kraken, Coinbase, que tem sede nos Estados Unidos. Além disso, os maiores ETFs do mundo, que tem 3, 4% de todos os bitcoins, também tem sede nos Estados Unidos. Fora as empresas listadas nos Estados Unidos, como o MicroStrategy, que tem mais de 100 mil bitcoin em caixa. Na hora que essa quantidade passar de 7, 8%, que hoje é 5, 6%, os Estados Unidos vai conseguir ter proporcionalmente mais Bitcoin em relação ao market cap do que tem de ouro no mundo, desapropriando esses Bitcoins. Essa é uma das possibilidades. Você acha que eles vão comprar para se apropriar deles? Iminente domain, desapropriação. Eles vão desapropriar. E como que desapropria se eles não têm a chave para tirar do cara? Eles não cabem um soldado. Vão na porrada? Dá a chave aqui. Inclusive, os Estados Unidos, na ponta do cara. 1º de janeiro. Nos Estados Unidos hoje não tem uma norma equivalente à nossa instrução normativa 888. Vai passar a ter a partir de 1º de janeiro. As corretoras vão ser obrigadas a começar a informar aquisições e endereços. Aí ele vai saber. O CPF que tem a chave privada. O CPF, isso. O Social Security, não é isso? Ou ISIN, que seja equivalente a cada endereço. Isso. Eles não têm hoje. Eles intimam o cara para entregar a chave. Não vai intimar o cara, vai intimar a corretora. O ouro que Mas a corretora não tem a chave privada do cara, só isso. ele. Mas quantos por cento das pessoas compram Bitcoin você acha que faz autocustódia? A maioria deixa com a corretora, é isso? 96 a 98% deixa na corretora. Então vai ter liquidação forçada de Bitcoin. Calma. Então a queda no preço é real, porque eles podem confiscar e forçar a liquidação para baixar o preço para eles comprarem tudo. Se eles quiserem comprar tudo para fazer isso, eles têm que primeiro forçar a liquidação desses clientes, liga nas corretoras e força, liquida, derruba o preço e aí se apropria. Mas aí quem fez a autocustódia foi bom pra ele. O preço cai durante 2, 3 dias, ele entra e no dia seguinte vale 10 vezes mais. Mas depois que o cara vai cair pro cara comprar, mas depois vai subir. Ele cai por alguns meses. Depende do... Ele pode reprimir preço durante... Quanto mais tempo, é mais caro reprimir preço. Porque na correria deflacionária, todo mundo tá buscando dólar nessa época. Tá buscando liquidar, sair vendendo para poder pagar a dívida. E aquela espiral que em 29 levou 2 anos e meio a espiral deflacionária. Caiu de 29 para 32 a bolsa. Mas hoje em dia as coisas são mais rápidas do que antigamente. Comunicação e tudo mais. Eu acho que não leva 3 anos, mas também não leva 3 dias. É isso. Esse tipo de crash de mercado leva alguns meses. Tem que segurar um mês para todo mundo, para liquidar tudo que tem. Porque quem tiver um pouquinho de reserva, segura. E aí o nego tenta segurar. Aí vai vir alguém falando não pode short sell. Quando o cara proíbe o short sell, sobe 3 dias, depois cai de novo. Manda estratégia. Manda estratégia. O Gold Standard nunca vai voltar. Porque, inclusive, hoje é muito mais fácil falsificar ouro do que no passado. Nós temos minerais hoje, tem técnicas industriais de falsificação que são muito mais baratas do que eram no passado, não é isso? Nunca vai voltar o Gold Standard também por causa da natureza humana. Foi o que a gente estava falando aqui. Você tem impressora que você aperta e morre uma pessoa aleatória, a gente vai imprimir $1 milhão, $1 milhão. Vamos fazer. Mata até as horas, não é isso? Pronto. Tem na obra clássica de Goethe, Fausto, não é isso? Da literatura alemã, 200 anos atrás, já o Satanás ensinava a fazer moeda fiduciária. Você dá títulos de ouro, mais do ouro que você tem, você fica rico, não é isso? Toda vez que você dá, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, não é isso? Dá o poder do Estado imprimir moeda, provocou as guerras mundiais. As guerras mundiais não teriam 1/10 do escala de destruição que elas tiveram sem moeda fiduciária. Moeda fiduciária dá aos estados o poder de captar sem limites riqueza e aí fazer... O Estado tem toque de merdas. O que ele toca, ele merda, não é isso? Toque de Midas? Toque de merdas, não é isso? De merdas. Tudo que ele toca, ele merda, não é isso ou não? Pronto. Eu chamo de anti-Midas. É isso. O toque de Midas não toca, tudo vira ouro? O anti-Midas, tudo que toca vira... Eu chamo de toque de merdas. Tudo que ele toca vira merda. É isso. Eu sou um pouco mais delicado. É isso. Anti-Midas. O mundo vai confiar em deixar ouro na China? É a mesma coisa. Você confiaria em pegar um vale ouro e deixar esse dinheiro na mão de Dilma? Jamais. De Janja? De ninguém. Nem de Bolsonaro? Nem de Bolsonaro, nem de Dilma, nem de Lula. De governo nenhum. Não é porque o governo... E não é porque esse governo... Não é por causa da pessoa do governante. É por causa das motivações. Na hora do problema... Foi em 2020. Você acha que os governos fizeram aquele déficit por quê? Foram obrigados a fazer isso. Mas é isso. Aqueles que fizeram 700 bilhões de déficit aqui, porque foi uma avalanche de coisa de fora, foi quase que ordem mundial aqui. É isso. Mas o Bitcoin resolve esse problema porque ele é colateral supremo. Eu deixaria uma chave de uma multisig na mão de Dilma, na mão de Lula, na mão de Bolsonaro, na mão de Janja, de qualquer um deles, contanto que eu e você, que somos as partes, tivéssemos as demais chaves.
O Bitcoin é o único ativo que eu posso emprestar a você e se você mover, eu posso provar publicamente que você cometeu um infiel depósito. O Bitcoin é o único ativo na história da humanidade que se eu quiser eu levo comigo. Não, você pode provar, mas você executa depois? Você consegue fazer o cara trazer de volta? Consegue. Se for uma multisig, sim. Por exemplo, vamos dizer, eu não confio em você, Faca. Vamos dizer que eu não confio em você, mas ele confia muito em você e a gente pode fazer uma multisig. O que significa isso? Eu eleger você como meu árbitro e nós temos chaves, inclusive. Eu confio em você e vamos dizer que a gente escolhe vocês como árbitros e a gente faz uma multisig que eu preciso da minha assinatura e da dele ou da assinatura de um de nós e vocês dois, por exemplo. E isso permite contratos inteligentes. Por exemplo, esse pós-doc que o cara entregou lá da Força Espacial, que fala sobre o uso do Bitcoin em estratégia de guerra como quarta camada de conflito, ele explica isso. Se os Estados Unidos utilizar o Bitcoin tomando não, é uma expressão muito forte, né? Desapropriando o iminente domain, comprando involuntariamente. Né? Comprando, que você tá pagando. Confiscar é não pagar, não é isso? Desapropriação, você tá pagando o cara, não é isso? Se o cara pagar pouco, é quase o confisco. Não, mas é o preço de mercado. Se é pouco, o problema é mas ele vai derrubar o preço. Deixa eu na corretora porque é 15. Ele vai derrubar o preço primeiro. Escreve lógico. Ainda mais se você não quiser, é como é o nome minhahonra.net, 300 pontos você aprende, não é isso ou não? Pagar 60 mil. Nesse cenário, ele vai forçar as corretoras a vender tudo a mercado. Ele pode até ficar no bid lá pra comprar. Caiu. Não, mas se ele ficar no bid, ele vai segurar o preço. Não, devagar. O ideal é que derrube o preço de cotação, ele vai lá e pau, não é isso ou não? Não, no bid, manda fechar. O bid com 5% de intervalo, pra ir caindo rápido. É isso. Entendeu? E aí ele força a venda. Quando cair, aí ele confisca baratinho. Aí depois... dessa hora que eu quero comprar. Se os Estados Unidos desapropriarem todos os bitcoins de custódia corporativa, tendo 10, 15% dos bitcoins... Aí ele, segundo esse tenente-coronel da Força Espacial Americana, ele poderia ser a última Fiat a existir, enquanto todas as outras fossem obliteradas. A gente estava conversando aqui do Drex, que o governo brasileiro expressamente pretende destruir moeda física nos próximos 3 anos. Eu acredito que o dólar não vai destruir moeda física nos próximos 30 anos. Se o governo americano, Faca, chegasse agora e dissesse vai deixar de ter cédula em 3 anos, como ele está dizendo do Brasil. Mas não faz quase falta. Hoje, quem usa cédula para as coisas? Rapaz, existe 30 vezes mais cédulas de dólar fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Porque a moeda de reserva... Fora dos Estados Unidos. Por causa do tráfico, dessas coisas. Não, o argentino tem estimativas que tem mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos, bicho. Perto do tamanho da base monetária global... Não, é irrelevante. Mas ia ser um movimento brutal de inflação, de pressão inflacionária nos Estados Unidos, e eles iam perder uma quantidade absurda de riqueza de gente pegando dinheiro emprestado grátis, não é isso? Cédulas de dólar guardadas no colchão é dinheiro emprestado grátis ao governo americano, sim ou não? Mas quanto tem de cédula de dólar emitida? Vamos lá, o Federal Reserve tem isso. Se você olhar no site do Fed, você tem um volume de cédulas emitidas. Sim. Ainda assim... Que é uma fração tipo 3% do agregado superiores. 2, 3%. Até menos. Eu posso consultar aqui, mas o site do Fed publica isso. Sim. É o balanço do Federal Reserve, tem notas emitidas, tem o dólar que ele dá para os bancos, chama-se reserva bancária. É dólar escritural, é o dólar só que não papel. É o dólar que ele deposita no banco, chama-se reserve, reserva bancária. O dólar papel, que é o dólar em circulação das pessoas, também está lá no balanço. Tá? Tem, sei lá quantos bilhões tem disso aí, a gente olha, mas é pouco. Porque de reservas bancárias mesmo, tem trilhões. Entendeu? Reservas, dólar escritural que não é papel. Sim. É o dinheiro, é o crédito. Saldo bancário. Saldo bancário. E tem uma outra possibilidade. Países que não são os Estados Unidos, mas que negociam em dólar, que criam dólares, obrigações de dólar entre si, eurodólares, eles podem gerar dólares, eles podem gerar sintético de dólar, hipercolateralizados, por exemplo, em Bitcoin. Existem diversos smart contracts hoje, não entre estados, mas existe na internet, sem sede em lugar nenhum, sem dono, que você gera vale dólares garantidos pela capacidade de liquidação do patrimônio que você colocou lá. Sim, seja Bitcoin, o derivativo de Bitcoin. Isso. Por exemplo, se os BRICS agora, agora começarem a negociar entre si, não no dólar do Fed, que pode ser tomado como a Rússia tomou, mas em um dólar que não pode ser tomado pelo Fed, porque ele veio de um smart contract, ele enriquece 2 vezes. Ele enriquece porque a dívida dele em dólar vai se desvalorizar, porque a oferta do dólar aumenta, ele está criando dólares. Enquanto tem criação de dólar, sim. E enriquece porque ele só perde no meu cenário de destruição de dólar, que aí o dólar, tudo que é em dólar, cai de preço. Ele começa a ter que liquidar para pagar essa dívida. Mas não está lá ainda. Eu acredito que esses 2 são cenários possíveis. Agora,
A maioria dos banqueiros centrais do mundo vão dizer que não, que esse cenário é improvável e que o soft landing é garantido e nunca mais haverá uma crise. E que eles geralmente estavam errados, né? Eles acham que isso sempre. Dessa vez é diferente, meu irmão. Dessa vez é diferente todo ano, né? Dessa vez é diferente todo ano a conversa é essa, né? Isso que você falou é legal você falar. Confia, eu nunca fiz isso antes, né? Não. Esse é o primeiro. Eu me lembro de uma clássica, exatamente isso que você falou, e você tem toda a razão. Eu estava morando em Nova York, em 2005. Eu trabalhava na Merrill Lynch, Banco Estrangeiro lá, e eu escutei uma entrevista do recém-empossado presidente do Federal Reserve da época, que chamava-se Ben Bernanke. Saiu o Alan Greenspan, que era um ícone, né? Todo mundo achou ele um gênio, porque no meio do crash do Nasdaq ele baixou o juro. E salvou todo mundo. E por causa da atuação dele, a economia americana não teve recessão, ele afastou o risco deles, eles tinham medo de uma recessão, de uma deflação, né? Ele baixou o juro para 1% e inventaram aquela modalidade de crédito hipotecário e a economia se deslanchou. Crédito hipotecário, esse crédito que ele está falando é aquele do filme, você já assistiu A Grande Aposta? É esse aí. The Big Short. Que prostituta, mendigo, todo mundo comprava imóvel, não é isso? Inventaram aquela maravilha. Aí o Bernanke já era presidente do Fed, os imóveis já estavam naquele nível de preço alto que estava ali, sabe, naquela... Não sei se vai, sabe aquele momento de preço onde tá lá em cima e você não tá sentindo meio que Maria Movediça? Que eu acho que talvez não vai subir mais. E perguntaram pro Bernanke numa entrevista, mas você não tem um problema com esses créditos imobiliários? Isso aí pode dar um problema, né? Por causa dos preços, se voltar. E ele falou assim, olha, para dar um problema, teria que haver uma queda generalizada nationwide, teria que ter um nationwide price drop em todos os 50 estados americanos. E isso nunca aconteceu. Então, não vejo problema, isso nunca aconteceu. Ou seja, na lógica do cara, porque nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Mas não deu 2 anos, foi exatamente isso que aconteceu. Não deu nem 1 ano que começou a acontecer isso aí. Caíram os preços de todos os imóveis em todos os estados americanos. Foi o que quase quebrou o sistema financeiro em 2008. Inclusive com o fim Dessa vez vai ser diferente? Não vai porra nenhuma, né? É mesmo, é pior, você nunca fez isso, você é o primeiro, né? É igual, né? Aí, agora, é isso. Quando acabar as cédulas físicas no Brasil, como é que o jogo do bicho vai fazer? Como é que o tráfico de drogas vai fazer? Como é que a compra de volta vai fazer? Como é que a prostituta vai fazer? Bitcoin. Rapaz, ele pode usar dólar físico, como se usa muito na Venezuela, em Cuba, e na Argentina, no Uruguai. Ou pode ser sintéticos de real e dólar. Eu acredito que vão ser desenvolvidos reais sintéticos, vão ter plataformas que você vai poder shortar Bitcoin ou alavancar Bitcoin em real, gerando um lending em real. E, por exemplo, muitas pessoas cada vez mais... Vai ter gente lavando dinheiro, né, também. Não, mas isso não é crime. É crime negociar sintéticos, stables? Não, crime, não é. Tô dizendo que ainda vai ter gente... O cara que quer vender alguma coisa, ele monta uma empresa de vender babalu e, na verdade, tá recebendo Pix pra vender droga. Sim, mas como é que o cara do jogo do bicho vai fazer pra pagar? Hoje em dia, o senhor receberia 5 milhões do jogo do bicho na sua conta? Não receberia, que você não recebe um centavo. Conta não, por causa de origem, né? E como é que ele vai pagar sem existir dinheiro, cédulas físicas? Que o jogo do bicho hoje em dia paga em cash, não é isso? Você chega lá, ele bota em cima da mesa 10 milhões de reais. Como é que é pagar? Ele põe, o problema é você, que conta você vai pôr esse dinheiro, né? Tem que ter... Não, é problema seu. Não é assim que o jogo do bicho paga ou não? É. Sim. Não é só jogo do bicho, tá cheio de gente que paga tudo em mala aí. Lá em Brasília, por exemplo, tem mala pra caramba. Como é que vai ser? E como é que vai ser? Ele vai pagar em mala de dólar, né? Vamos perguntar pros políticos, né? Como é que eles fazem hoje com as malas deles lá? Com os Gedel da vida, né? Pois é. Que não, o Gedel também tinha euro e dólar. Não era só real. É.